Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a coordenação do facilitador Irandir Protari. Um recado importante. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha de água para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. A água do copinho, tomar no final do Evangelho. A da garrafinha, tomar um copinho todos os dias. Dando início ao Evangelho da noite de hoje, vamos convidar nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Fernanda? Oi, boa noite a todos. A leitura será do livro Doutrina e Aplicação, pelo Espírito Claudino Dias, do médium Chico Xavier. Trabalho e caridade. É imprescindível mover nossa mente no espírito de serviço e santificar o coração no amor. Árduo é o acesso às fontes superiores e curto o tempo de experiência construtiva no corpo. E o tempo é campo sublime que não devemos menosprezar, pois cada homem é o resultado vivo de suas obras. O trabalho movimenta, a caridade guia. O trabalho renova, a caridade educa. O trabalho instrui, a caridade socorre. O trabalho esclarece, a caridade santifica. O trabalho alimenta, a caridade abençoa. Com o trabalho, o homem se engrandece. Com a caridade, eleva-se para o Senhor. Sem o trabalho e sem caridade, a cada minuto da vida, não nos aprimoraremos. Libertemo-nos da inércia espiritual, combatendo com duplicado fervor. A consciência reta é nosso templo sublime. Nesse templo vivo de nossa experiência, aprendamos a amar-nos lealmente uns aos outros, e o Senhor nos abençoará sempre. Agora na prece, vamos fechar nossos olhos e acalmar nossa mente. Vamos nos conectar com a equipe espiritual, pedindo que Jesus nos ilumine e nos dê sabedoria, nos ajude a entender o Evangelho que vamos estudar hoje, que possamos ter o bom ânimo para seguirmos no caminho de Jesus. Que as energias emanadas pelos Espíritos protetores possam entrar em nossos lares. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Fernanda. Já harmonizados, então, e sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra ao nosso irmão Paulinho, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Paulinho, é com você. Boa noite a todos, muita paz no coração de vocês, a presença de todos. Hoje vamos trabalhar o item 5 e 6, o óbolo da viúva. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado à frente do gasofilácio, observava que de maneira o povo nele jogava o dinheiro. E como os ricos lá colocavam muito, vindo, porém, uma pobre viúva, lá colocou apenas 2 pequenas moedas, no valor de poucos centavos. Então, tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse-lhe: eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que colocaram dinheiro no gasofilácio, pois todos deram a sua abundância, e ela deu a sua indigência. Talvez tudo o que tinha, tudo o seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4.
Paulinho, para entendermos melhor essa passagem de Jesus, precisamos entender o que é gasofilácio, não é mesmo? No dicionário, gasofilácio é um lugar no templo em que eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas. E foi nesse gasofilácio que a viúva colocou sua oferenda. Como Jesus era observador, observava tudo e todos, aqui o que chamou sua atenção foi a viúva que estava doando de coração algo que iria lhe fazer falta, e ela sabia que tinha alguém precisando mais do que ela. Além disso, ela confiava que não ia faltar-lhe nada. Estava doando-se, e isso não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com a importância que aquilo tem para quem está doando. Ela doou com amor. Por isso, Jesus a observou, porque doou com o seu amor. Incrível, né? Jesus observava tudo. Eles nos deixam uma grande lição aqui, que devemos observar tudo ao nosso redor, para irmos aprendendo algumas lições, umas de como agir, outras de como não agir. Outra lição, mostrar aquilo que observamos para aqueles que são mais distraídos. Se Jesus não observasse, não teríamos essa linda lição do óbolo da viúva. Muito bem colocado. Compreendemos o que é gasofilácio e a lição que Jesus fez entender aos seus discípulos e o valor de fazer o bem com o emprego do amor. Prosseguindo com nossa leitura do Evangelho, item 6, muitas pessoas reclamam de não poder fazer tudo o bem que gostariam, por falta de recursos financeiros. E quando desejam a fortuna, dizem, é para fazer dela um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera em alguns casos. Mas eu seria da parte de todos, assim completamente desinteressados? Bom, Paulinho, estudando um pouco o Evangelho, né, hoje, eu vejo que é muito atual isso que você acabou de ler. Nós temos uma boa intenção, queremos realmente conquistar mais para podermos doar mais, né? Achamos que temos poucos e é que doando irá nos faltar. Só que Jesus lá, vendo a viúva doando essas 2 moedas e os ricos doando muito ouro, ele diz para os discípulos que ela fez muito mais do que todos os outros. Eu vejo a fé dessa viúva, que ela se desapega dos bens materiais e tem a fé de que nada vai faltar para ela. Será que nós conseguiremos um dia ser assim? Para Jesus, não é a quantidade que doamos que importa, é a intenção com que fazemos isso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3, Jesus diz, quando dares esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Verdade, Fernanda. Temos dificuldade em doar e precisamos entender que não é só bens materiais que precisamos doar ao nosso próximo, mas o nosso tempo também. Podemos nos tornar colaboradores de alguma instituição que atenda aos menos favorecidos e ali desenvolvendo os nossos talentos. Também as nossas preces àqueles que estão passando por situações que o material não tem nenhum valor para ele naquele momento. Também ser gentil, fazer um favor a alguém. Não é o pobre miserável que precisamos estar atendendo a todo o tempo, mas o tempo todo podemos estar doando o óbolo da viúva a todos que encontramos durante o nosso dia. Muito bem. Realmente não podemos ficar restrito a doar o bem material, pois há muitas formas de fazermos o bem. Uma delas, como você comentou, é se doando em afeição, orientação, um simples abraço, ser gentil, assim por diante. Prosseguindo com a leitura do Evangelho, não há quem, desejando beneficiar aos outros, sentiria bem de começar a fazer a si mesmo, concedendo-se algumas satisfações a mais, um pouco do supérfluo que lhe falta, dando o restante aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os soldassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de si mesmo. Dar a si mais do que os outros
Depende de que maneira você vê. Por exemplo, você ganha na loteria. Você está necessitado de alguma coisa que não seja supérflua. É claro que humanamente você vai se abastecer. Porque se você não ama a si próprio, como vai amar o outro? Pondo sua vida em ordem, terá condições de cuidar do próximo. Você estando equilibrada, terá condições e dever de cuidar também do próximo. Dizer que vai fazer e não cumprir é um erro grave. E você assume o compromisso sério com a vida. Mas cuidar de si não é gozar a vida e depois pensar em ajudar o próximo. Procurar fazer as duas coisas. Até porque Deus nos ajuda melhor quando estamos cumprindo nossas obrigações com seu mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Aina, esse ponto não é tão simples como parece, né? Você disse bem, precisamos nos equilibrar. Mas o exemplo da viúva, ela nos mostra que nós, sabendo que nosso irmão está precisando de alguma coisa, e nós temos uma banana, por que não podemos dividir a metade? Jesus nos mostra que a fé da viúva era tal que ela deu o que ficou sem nada, certo de que Deus supre a nossa necessidade no momento que ela surgiu. Essa é a fé que precisamos aprender. O é dando que se recebe, ele é uma lei divina. Realmente, doar de nós para alguém é dividir o que temos de melhor, a simplicidade e um ombro amigo de consolo. Prosseguindo com a leitura do Evangelho, o sublime da caridade, nesse caso, seria buscar cada qual o seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, do seu talento, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Esse seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer rapidamente e sem sacrifícios, correndo atrás de ilusões, como descoberta de tesouros, uma chance de aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Infelizmente, Paulinho, a grande maioria de nós não acredita no potencial do trabalho remunerado. Nunca estamos satisfeitos com o nosso salário. Acreditamos que precisamos de muito para auxiliar o próximo. Isso porque fixamos-nos nos valores das coisas materiais e porque queremos sempre mais e mais. Não nos contentamos com o que possuímos. Não conseguimos equilibrar a nossa vida. E achamos que o que temos não dá para ser dividido ou retirado uma mínima parte para benefício daqueles que passam por situações piores que a nossa. O exemplo da viúva tem que ser um despertar da nossa consciência, porque temos forças, inteligências, talentos que são recursos imprescindíveis para realizarmos boas obras. Pois, como nos diz Mateus, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Aí vivemos enganados, pois fazer a caridade não é só de forma material. É isso mesmo, Irandim. Veja que as obras de auxílio àqueles que tanto necessitam são feitas por mãos que pouco têm para dar, né? Mas eles utilizam os recursos de que são dotados por Deus. E todos nós temos esses recursos, pois não há privilégios por parte do Pai. Homens e mulheres utilizaram à vontade, desenvolveram os seus talentos e criaram asilos, hospitais, orfanatos e tantos outros locais que recebem irmãos bastante carentes e dão a eles dignidade, como fazia Jesus e seus apóstolos. Para fazer o bem, não precisa nada mais do que vontade e amor ao próximo, como nos ensinou Jesus. Veja as obras e a história de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, José Gonçalves Pereira, e saindo pelo bairro ou cidade onde moramos,
Nós vamos encontrar almas dedicadas ao próximo, com muito amor e nenhum recurso material, apenas com o recurso adquirido através de muito esforço pessoal, a fé e o amor. Portanto, todos podemos ser a viúva e doarmos o nosso óbolo, que será aceito por Deus. Uma palavra, como nos disse o apóstolo Mateus, é uma grande caridade. Realmente, são poucos o que tem para dar. Sabedores que, ao doar, Deus nos ampara, nos incentiva e nos apresenta os recursos necessários para a nossa entrega plena a quem necessite. Prosseguindo a leitura do Evangelho, o que dizer daqueles que esperam encontrar, para ajudá-lo nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Certamente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso, são punidos pelas decepções. Veja, Paulinho, o que ocorre com todos aqueles que buscam nos espíritos auxiliares para conseguirem, através das suas respostas, ganharem loterias, estarem em posições que considerem importantes, serem ricos, etc. Não é errado fazer uma fezinha, como se diz popularmente. Acreditar que ganhará numa loteria não é fé, é buscar a sorte. Porém, buscar ajuda espiritual para isso é um erro. Essas pessoas colocam o bem material acima de todas as coisas. Não é errado alguém que consegue um bom poder aquisitivo desfrutar de seus bens. Errado é não doar, ou só fazer isso de vez em quando e só do seu supérfluo. Errado é achar que só podemos doar materialmente, como, por exemplo, doar algo para se livrar de um irmão, sem a menor compaixão, por achar que está importunando. De nada adiantará para nosso adiantamento. Quando almejamos um prêmio, fazemos diversos planos. Se eu ganhar, vou me prover de tudo que preciso, terei até o supérfluo. Do que sobrar, ajudarei quem necessita. Quando nosso pensamento deveria ser: primeiro vou matar o frio e a fome do meu irmão, e com o resto me contemplarei. Então, Ionara, talvez até consigamos ganhar na loteria, receber uma herança inesperada, mas não foi por pedir aos espíritos que isso aconteceu. Estava já no seu planejamento reencarnatório, que você viveria esse momento. Os espíritos do Senhor, eles não trabalham para isso. Eles trabalham para nos ajudar a viver dentro das leis divinas. Quem busca auxílio junto aos espíritos para esse mister, encontrarão sempre espíritos enganadores, gozadores, brincalhões, que vão se divertir muito e fazer com que se gaste bastante dinheiro e tenha planos mirabolantes o tempo todo em mente, distraindo-se assim da vida verdadeira que deve seguir. Conhecemos muitos amigos que vivem nesse mundo de ilusão, né? Como disse nossa irmã Ionara, jogar na loteria não é errado, mas se associar a espíritos para fazer isso no intuito de ficar rico é mera perda de tempo e ganho de muitas coisas negativas na vida. Você estará se associando com espíritos enganadores. As consequências para você serão desastrosas. Realmente, não devemos procurar nos espíritos essa tal sorte para fazermos o bem ao que mais necessitados. Prosseguindo com a leitura do Evangelho, aqueles cuja intenção é isenta de qualquer interesse pessoal devem consolar-se com a impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam. Lembrando que o óbolo do pobre, que doa mesmo se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem lhe privar-se de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se isso é impossível, é preciso submeter-se e fazer o que se pode. Além disso, não é somente com ouro que se podem enxugar as lágrimas. E devemos ficar parados só porque não o possuímos? Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos e encontra 1000 oportunidades
para tanto, bastando procurar para encontrá-las. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que estando em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar algum serviço e dar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, cada um não tem o seu tempo ou seu repouso, dos quais pode oferecer um pouco. Isso também é esmola do pobre, o óbolo da viúva. Paulinho, esse trecho aí nos mostra a importância da intenção pura e sem interesse em ajudar o próximo. Quando nos interessamos em praticar a caridade, devemos nos conformar de que nem sempre iremos poder fazer todo o bem que gostaríamos de fazer. Devemos lembrar sempre que o valor do nosso gesto é sempre medido não pela quantidade que nós doamos, mas pela sinceridade e dedicação que empregamos na nossa ação. O pobre que doa uma pequena quantia, mesmo se privando, tem seu gesto valorizado mais do que o rico que doa uma grande quantia, mas sem abrir mão de nada significativo. Isso porque o valor da caridade está na abnegação e no desejo puro de ajudar, não apenas no aspecto material. Você aborda um detalhe importante, Barbosa. Não é somente com doações em dinheiro, alimento, roupas que se pode ajudar, mas também com o uso do tempo, habilidades e ações benevolentes. Cada pessoa possui recursos únicos que podem ser empregados para consolar, aliviar sofrimentos físicos e morais e tomar providências benéficas para os outros. Portanto, a mensagem central é encorajar a prática da caridade e da bondade, independentemente das circunstâncias materiais. A partir de tudo que nós estudamos hoje, podemos observar que na lição de nosso Jesus de bondade e justiça aos seus discípulos, busca nos trazer o entendimento de como agir a favor dos mais necessitados. Não precisamos de muito para ajudar e fazer a caridade. Basta o trabalho, a disposição e o amor. Como ainda no nosso estado de aprendiz, consideramos a necessidade de obter a riqueza ou posses, seja ela escusa ou trabalho, para depois fazer o benefício a outrem. Trazer dessa lição, compreendemos que se deve fazer, colocando em ação nossas boas ações, entendimento, amor, seguindo o princípio deixado por ele: amai-vos uns aos outros, faça a outro o que gostariam que fizessem a você. Muito obrigado a todos de nossa equipe pela explanação de hoje. Obrigado, Paulinho, obrigado a todos vocês. E depois desse evangelho, com tantas explicações, feito com tanto carinho por todos vocês, com lições que nós devemos guardar dentro de nós, vamos convidar a nossa irmã Ionara para fazer a prece final. Então, vamos serenar nossos corações, fechar nossos olhos e falar assim com o Senhor. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesse evangelho, aprendendo, trocando e espalhando os ensinamentos de Cristo. Pedimos à equipe espiritual para fluidificar nossas águas. Amado Mestre Jesus, fique conosco agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos os participantes do Evangelho e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares e convido para estarem conosco novamente na próxima semana, na segunda-feira, às 18 horas. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar. E também pode enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus.